Amém, queridos? Irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu creio que todos que vieram aqui vão ser edificados para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Leremos a partir do versículo 8 para a glória de Jesus. Em nome do Senhor. Como é bom estarmos na presença do Senhor Jesus, amados. 2 Reis, capítulo 6. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se puder compartilhar, é bênção, né? Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, para a glória do Senhor. Leremos a partir do versículo 8, na versão NVI. Aleluias. Versículo 8. Diz o texto sagrado, em nome de Jesus. Vai estar um pouco diferente do telão, mas vocês vão estar acompanhando aí. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando, vamos ler o 21. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Louvar ao Senhor pela sua grandeza, pelo teu Espírito Santo,
pela tua presença. Quero louvá-lo, Senhor, por tudo o que tu és. Quero louvar o Senhor pela tua glória, tua graça, que o Senhor, por bondade, ó Deus, disponibiliza a cada um de nós. Nesta noite, Pai, no nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor venha nos direcionar e nos iluminar, para que possamos compreender e entender as palavras que o Senhor a nós quer dizer. Nós abrimos os nossos ouvidos nessa noite, Senhor, para ouvir a sua voz por intermédio da sua palavra que fora lida. Em nome de Jesus, Pai, que todos possam sair edificados pelo teu Espírito e que essa palavra produza em cada coração transformações. Transformações essas que possam ser notórias por onde eles passarem, pelas pessoas que os conheçam. Meu Pai, notória, Pai, pelo comportamento e pela mudança de mentalidade. Em nome de Jesus, Pai, continua construindo em nós o caráter que o Senhor quer que tenhamos. Nós te agradecemos essa noite e pedimos em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra encontre, ó Deus, espaço, guarida, e que ela cresça e floresça e multiplique para a glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram ou viram uma cena como essa acontecer com vocês. Por exemplo, tem um grupo de crianças, né, brincando lá na sala. Eita, tá bom. Oi. Vou estar melhor, me dá aqui esse aqui. Oi. Ah, mas vou estar melhor, me dá aqui esse aqui. Qualidade, se acabar depois a gente troca. Me dá aqui. Então, como, por exemplo, pode deixar os dois aqui. Muito bom. Irmãos, um grupo de crianças está brincando lá na sala e os pais na cozinha ou em um local qualquer. E aí você vê o barulho. Prim! Né, criançada? Aí os pais vêm correndo lá de dentro. Quem quebrou o enfeite aqui de cima do centro? E a criança dizer, não fui eu. Não foi Deide. Foi Deide. Aí Deide, não fui eu não, foi Isadora. Não foi você não? Tem certeza? Ó que foi. É natural que as crianças tenham medo e dizer, olha, não foi eu não, foi fulano. E muitas das vezes nem foi fulano, né? Foi a própria pessoa. Vocês com certeza já viram isso, ou já aconteceu até com vocês mesmos, onde ao fazer o mal feito, né, não quis assumir a responsabilidade, não quis assumir a culpa. E isso eu não condeno vocês, sabe por quê? Porque isso não acontece apenas com nós. Se você for analisar na Bíblia, vai ter muitos exemplos assim, mas eu quero citar um em especial. Gênesis capítulo 3, nos versos 11 até o versículo 13, é aquele momento em que, após Adão e Eva pecarem, né, e o Senhor vinha ao encontro deles, e pergunta, Adão, onde está você? Adão responde, Senhor, estou aqui e tal. Percebi que eu estava nu e escondi do Senhor. E Deus então chega no verso 11 e pergunta, quem mostrou que você que estava nu? Quem foi que te abriu os olhos para que você possa perceber a nudez? E é interessante que nesse momento é como se Deus fala assim, quem foi que fez esse mal feito? Quem foi que quebrou o pacto? Quem foi que quebrou o compromisso? Quem foi que ordenou a vocês a comer do fruto que eu falei para vocês não comerem? É a mesma cena, só muda os personagens. No verso 12, a resposta clássica acontece. Então disse Adão, a mulher que o Senhor me deu como companheira, ela que me deu a árvore e comi, Senhor. E Deus olha para Eva, Eva. E aí o Senhor vai e pergunta para Eva no verso 13. Ô mulher, por que fizesse isso? A serpente me enganou, Senhor. Eu comi. Percebe? Esta questão de lidar com a culpa, de aceitar os erros que cometeu, ou de assumir sua responsabilidade diante de um fracasso, não é de hoje que acontece. Essa dificuldade que nós temos de
de olhar no espelho e falar: foi você, e a responsabilidade é sua. Nós vemos isso no primeiro casal que o Deus criou, primeiro casal de ser humano, e de lá para cá a história se repete, com personagens diferentes, com contextos diferentes, mas nós sempre queremos buscar alguém, a culpar alguém por erros que nós estamos cometendo, por falha que nós estamos sendo, por atitudes que eu tenho consciência que eu não deveria ter, mas eu tenho, porque é confortável demais pegar alguém e falar: eu só estou tendo essa conduta porque fulano não teve uma conduta que eu esperava que ele tivesse. Acontece muito em casal. Já percebeu isso? Quando o casal discute, um quer jogar a culpa de quem começou o problema primeiro. Não é? Geralmente acontece muito isso. Ninguém quer assumir. E isso acontece muito na vida espiritual. O texto que você leu comigo, e eu convido você a estar com sua Bíblia aberta, mesmo que os versos vão aparecer no telão, como é de costume, mas eu quero te convidar a perceber o que o texto traz para nós. O capítulo 6 e o capítulo 7, 2 Crônicas aqui, perdão, 2 Reis, traz para a gente 3 histórias que envolvem o profeta Eliseu. O primeiro é a história em que ele vai sair para cortar lenha com seus servos, para aumentar o lugar onde morava. Segundo, é esse texto que nós lemos, onde começa-se a guerra entre Jorão e o rei sírio, né, a da Síria, em relação às conquistas da Palestina. E aí a parte do texto que nós lemos encerra dizendo que o rei da Síria parou de fazer investidas contra Jorão e contra Samaria. Só que esse parou não é um parou de ponto final, é um parou de vírgula. Porque tempos futuros, não passando muito tempo, ele voltou a investir contra Samaria. E você vai perceber a partir do verso 24, uma fome que assola Samaria. E essa fome é ocasionada por quê? Porque o rei da Síria sitiou Samaria. Samaria era uma cidade que era a sede, né, que era a capital do reino norte de Israel. Para o que você talvez não saiba, o reino de Israel foi dividido em 2, reino norte e sul, onde a capital do reino sul era Judá e a capital do norte era Samaria. Judá, em alguns momentos, adorou a Deus no período dos reis, mas em Samaria e todo o reino norte, eles não adoraram a Deus. Eles não cultuaram a Deus por cerca de 200 anos. E por isso que surgem os samaritanos, que foi uma punição que Deus deu às pessoas do reino norte, aos judeus, aos israelitas do reino norte, né? Porque eles não estavam buscando ao Senhor como deveria, estavam sendo idólatras, adorando Deus das nações pagãs, e com isso a Síria, com essas investidas constantes, conseguiu futuramente conquistar as tribos do reino norte, e então houve uma mistura entre judeus e pessoas de outras nações, de onde surgiu então os samaritanos. Bom, dito isso, nós vamos perceber que uma dessas investidas do rei da Síria, né, vai ter a fome, porque o rei da Síria não vai permitir que entre comida em Samaria e que ninguém saia de lá para se alimentar fora. Há a sitia e ninguém entra e ninguém sai. E a gente sabe, se não entra comida, você come o que está armazenado e chega um momento que não tem mais nada. Então chega um momento que de fato não tinha comida. E se você ler o texto, e com certeza você vai ler o texto na sua casa, eu convido você para ler o capítulo 6 e o 7, você vai perceber que chega um momento que 2 mulheres, dentro de Samaria, está passando por tamanha fome, que uma chega para a outra e diz assim: gente, o que nós vamos fazer para comer? Que não tem mais nada para comer. O que você tem na sua casa? Não tenho nada. Eu também não tenho nada na minha casa. E eu não sei como elas chegaram a essa conclusão. É coisa do capeta mesmo. Uma chegou para a outra e falou assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Você tem uma criança, não tem? Tenho. Eu também tenho uma criança. Bom, para a gente não morrer de fome, vamos ter que fazer o seguinte: você mata sua filha hoje e nós vamos comer seu filho. Capítulo 6. Você vai ler na sua casa, muito tranquilo, você vai perceber isso aí. E amanhã eu mato meu filho e nós comemos. Essa mulher estava com muita fome, né? Comer uma criança num dia só e depois no outro dia matar a outra, estava com muita fome.
E elas então topam. E uma vai então, mata o filho e come. Aí chega o outro dia, a outra já vem com a peixeira na mão, e aí? Cadê seu filho? Ah, vou matar meu filho? Não. Vou nada. A mulher ficou muito irada, com muita raiva, chamou o Jorão, chamou o rei. O rei, faça favor. E o rei já chega, e ela conta o caso para o rei. E o rei fala assim, o rei desespera. Eu não vou dar detalhes, porque você vai ler na sua casa, eu tenho certeza que você vai. O rei fica irado. E sabe o que vai acontecer? Observe o que ele vai dizer no versículo 31. Capítulo 6, versículo 31. No versículo 31, o rei expressa da seguinte maneira: me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que o rei está dizendo? Somente o 31. Eliseu morre, porque a culpa dessa desgraça acontecendo em nosso país é dele. Que o Senhor me faça outro tanto, se eu não mandar matar Eliseu, porque é ele o culpado. A falha é dele. Só que você vai ler o texto e você vai estudar essa palavra com muito mais tranquilidade em sua casa, você vai perceber que o problema não estava em Eliseu. O problema era crônico em todos os reis que passaram no governo do reino norte de Israel. Todos os reis, os mais de 21 reis que sucederam Jeroboão ou Salomão no reino norte, todos os 20, nenhum se rendeu ao Senhor, nenhum glorificou a Deus, todos se entregaram à idolatria. E o que Samaria estava vivendo era pura consequência da falta de temor a Deus, da irreverência, da falta de buscar a Deus, da falta da adoração ao Deus verdadeiro, e a entrega e a idolatria deles. Pelo contrário, Samaria só não foi destruída mais cedo por causa de Eliseu. E como eu posso dizer isso? No texto que nós estamos lendo, no texto que nós lemos. Porque o texto que nós lemos, você percebeu, vamos voltar agora para o início do texto, você vai perceber que o rei da Síria já estava tentando fazer emboscada para destruir o rei de Samaria e tomar Samaria, sitiá-la e tomá-la. Mas o texto vai dizer que todas as vezes, volta aí nos versículos primeiros, verso 8. Verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou o seu servo dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. No verso 9, o que vai acontecer? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda de passar por tal lugar, porque os sírios desceram para lá. Então toda vez que o rei da Síria tramava um local, uma emboscada, Deus revelava a Eliseu o local, e Eliseu chegava para o rei de Samaria e disse, não passa em tal lugar, porque se passar, vão morrer. E o rei de Israel, então Jorão, mandava consultar, avaliar, era verdade, eles não iam. Então já era para ter sido destruído há muito tempo, mas não foi por causa de Eliseu. Mas vocês leram comigo no verso 31, que quando a situação estava ficando cada vez mais preta, Jorão não chamou a culpa para si. Ele não se autorresponsabilizou, muito pelo contrário, ele acusou, ele colocou como culpado o pastor que estava alertando ele constantemente. Faz sentido para você? Deu para entender? E é por isso que eu quero trazer esse tema hoje para nós. Coloca na tela o tema aí, meu filho, que você já sabe. Eu quero falar exatamente disso que vai aparecer para vocês aí. E eu quero trazer para vocês alguns conselhos no nome de Jesus. Se você entendeu o contexto dessa mensagem, eu quero te falar sobre autorresponsabilidade espiritual. Eu quero te convidar a parar de culpar os outros pela sua frieza espiritual. Eu quero te convidar a parar de culpar o pastor que não te... o pastor não me visita, é por isso que eu estou fraco. As irmãs de oração não têm orado por mim. Eu pedi oração na igreja, a igreja não orou por mim. E é por isso que a situação está feia. Não. Eu quero te convidar a olhar para você e falar, é minha culpa. Sou eu que sou fraco. Sou eu que não me rendo ao Senhor. Sou eu que tenho um coração endurecido. Sou eu que sou vaidoso. Sou eu que estou corrupto. Sou eu, a falha é toda minha.
Porque é muito fácil culpar a igreja que você congrega, ou o pastor que te pastoreia. Eu não estou dizendo, irmão, que isso não pode acontecer. Pode. Tem muita gente que está no mundo por falhas da igreja em si, da comunidade, das pessoas. Tem casos assim. Mas até nesses casos, você precisa compreender que as pessoas podem fazer o que quiserem fazer com você. Mas no final, é a sua decisão de aceitar ou não o que essas pessoas fazem com você. É sua decisão. Lembra da história que eu já comentei aqui, do mestre que recebeu lá no seu local de treinamento um jovem aprendiz que queria desmoralizar esse mestre na frente dos seus discípulos. Então ele chegou na porta do dojo e disse: sai para fora, mestre. Eu quero te quebrar na porrada, eu quero te mostrar que você não é mestre de coisa nenhuma, que eu sei lutar melhor do que você. E ele começou a afrontar o mestre. O mestre saiu para fora do dojo com seus discípulos e ele começou a ouvir aquelas afrontas. O mestre ficou calado. Os discípulos até que quis dar uma surra no outro que vinha afrontar, mas ele não deixou, ele disse: fica aí. E passou o dia todo aquele rapaz afrontando, querendo que o mestre lutasse com ele na frente dos discípulos. E o rapaz, depois de tentar, ele desiste, porque o mestre não esboçou reação nenhuma e foi embora. Ao entrar para dentro do dojo, que é o local de treinamento, os discípulos, muito irados com o seu mestre, diz: mestre, como o senhor deixa um camarada desse vir na porta do nosso dojo e desmoralizar, e o senhor não fez nada e não nos deixou fazer? O mestre simplesmente responde: se ele tivesse trago um presente para cada um de nós e para mim, o que vocês iriam fazer? É claro que nós iríamos querer receber. Pois é, e se nós disséssemos não ao presente, se nós rejeitássemos, não querêssemos o presente ficaria sendo de quem? Eles responderam: dele, porque se nós não recebemos, continua sendo dele. Foi isso que eu fiz, meus filhos. Ele veio com a afronta, mas eu não quis receber a afronta. A afronta continuou sendo dele. E ele foi embora com a sua afronta. As pessoas podem querer fazer o que quiser fazer, serem os mais maldosos, piores seres humanos. Mas a questão é, lembra bem que eu já falei muito lá no Lidere, uma questão que eu sempre falo para os irmãos: o fato é neutro. É a sua interpretação do fato que determina qual a emoção que vai gerar no seu coração. Amém? Então, por mais que as circunstâncias sejam opostas, no final sou eu que decido se eu quero ou não. É por isso que a responsabilidade sempre será minha no final de tudo. E se nós não entendemos isso e construímos essa autorresponsabilidade, nós vamos passar a vida toda culpando todo mundo pela minha fraqueza, minha frieza, pelas minhas dificuldades financeiras, pelos meus problemas, e a gente vai morrer e chegar lá no céu, culpando todo mundo, mas nunca aceitando a nossa própria culpa. O que Adão fez? A mulher que o Senhor... Irmãos, vocês perceberam que na palavra de Adão não estava culpando, não era Eva? Vocês perceberam isso? Coloca Gênesis aí para mim de novo, meu filho. Não era Eva que ele estava culpando. Parece, né? Vai lá no 32. A mulher quem deu a mulher para ele? É como você falar assim: eu estava tudo bom, estava tranquilo, eu sozinho aqui, mas o Senhor foi me dar uma mulher. Aí o que aconteceu? Entende? Na realidade a culpa foi de quem? De Deus. Porque o Senhor foi me dar uma... Eu te pedi mulher. Adão pediu mulher para Deus, mas Deus olhou a necessidade de Adão e falou: vou dar para esse camarada um problema, ele está muito feliz. Eu vou arrumar um problema para esse rapaz que está muito feliz, está muito sossegado. Então, em outras palavras, o Senhor é culpado, irmão, pastor, Deus. A gente é tão infeliz que vamos tentando fugir tanto da responsabilidade que a gente chega ao cúmulo de muitas das vezes aderir a responsabilidade a Deus. Então, em nome de Jesus, querido, como que está a sua vida espiritual? Está ruim, boa, médio? Não é a igreja, não é o pastor, é você. Não é porque as pessoas não te visitam, não é porque as pessoas não oram por você, não é porque as pessoas não te amam, é você.
Você está entendendo? Você pode aplaudir Jesus por isso, porque essa é uma descoberta fenomenal. Mas aí eu quero então, em nome de Jesus, a exemplo de Jorão, te dar 5 conselhos através dessa palavra, para que você possa aprender. E assim como eu tenho buscado aprender. Ei, quem está pregando aqui, irmão, não é um expert nisso não, entende? É alguém que também culpa os outros. Coitada da minha mulher, a que mais eu culpo? É a que mais eu culpo. Ah, é por causa do... Não, é o que mais, porque está mais próximo. E a gente sabe, irmãos, que isso acontece. Ou não, talvez não aconteça com vocês, é só comigo, né? Talvez eu estou pregando só para mim. Não, eu acredito que deve acontecer com todo mundo. E é por isso que, em nome de Jesus, hoje o Senhor quer falar ao seu coração sobre autorresponsabilidade. Saia daqui entendendo que não vai mais falar, fulano saiu da igreja por causa da igreja. Saiu por causa dele. Ele tomou uma decisão. Eu afastei de Jesus por causa de A e de B. Não, você afastou por causa de uma decisão do seu coração. Mas eu quero te aconselhar a voltar os olhos aí para o verso 8 e 10. Vamos observar no nome de Jesus o primeiro princípio que você precisa no nome de Jesus aprender, para que você possa ser uma pessoa autorresponsável com a sua vida espiritual. Verso 8, diz o texto, vamos lá. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. No verso 9 vai dizer: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram para ali. Você está com uma caneta na mão? Vai aí o primeiro princípio. Sabe o que eu aprendo nesses 2 versos? É que para que você se torne uma pessoa autorresponsável, aprenda a ouvir conselhos de pessoas que já chegaram lá. Pessoas que são homens de Deus. Já pensou se Jorão ouvisse Eliseu e falar: ah, Eliseu, você está doido? Como você vai saber o que o rei da Síria está planejando lá no gabinete dele, lá na casa? Você não tem como saber. O WhatsApp vai ser inventado daqui a mais de 5.000 anos ainda. Internet, não tem como você saber. Eu vou fazer do meu jeito e vou seguir pelo caminho que eu quero ir. Você acha que Jorão já não tinha morrido? Já. Mas por que ele foi livre? Porque ele ouviu. Chegou um homem de Deus e disse: guarda-te de passar por tal lugar. Jorão humildemente falou: você é homem de Deus, eu reconheço isso em você, eu vou fazer o que você está falando. Eu tenho uma preocupação. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você vir aqui num domingo à noite, ouvir uma mensagem e sair daqui dizendo: oh, que palavra. Não adianta, meu irmão, você ouvir Cláudio Duarte, Silas Malafaia, Paulo Júnior, Nicodemes, ouvir os melhores pregadores do mundo. Não adianta se você ouvir, mas se você simplesmente ouvir aqui e sair por aqui. Não adianta. O que eu percebo é que muitas vezes não é por falta de pregação, irmão. Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, o que a gente mais ouve são palavras abençoadoras. Tem uns lixos aí que você tem que deletar. Tem uns pregadores mesmo que você tem que isolar. Realmente, você tem que saber selecionar. Mas eu quero falar uma coisa: ainda existem homens e mulheres de Deus na terra. Ainda existem homens santos e mulheres santas que ainda prezam pela pregação genuína do Evangelho, que ainda prezam por um Evangelho que de fato transforme as pessoas, que ainda preza por uma vida de santidade, uma vida de oração, que ainda preza por uma vida íntima com Deus, que ainda preza com um relacionamento estreito com o Senhor. E a estas pessoas, deles ouvido, meu irmão. Irmãos, o que eu mais gosto de fazer é aconselhamento. Você já sabe, já percebeu. Eu amo estar perto das pessoas. Eu amo ouvir. Mas o que já aconteceu irmão, já aconteceu inúmeras vezes de eu terminar um aconselhamento com uma pessoa e dar uma direção bíblica, mostrar detalhadamente na palavra tal. No outro dia a pessoa vai lá e faz tudo oposto que eu falei. Ai, meu pai. Irmão, dá uma raiva. Aí depois o infeliz quebra a cara.
A culpa ninguém veio orar por mim na minha fraqueza. Infeliz, antes de você cair, Deus falou com você. Deus te deu uma direção. Deus ministrou o seu coração. E agora você está nessa situação, não é porque ninguém não te ama, ou ninguém não está orando por você. É porque você decidiu escolher o caminho da rebeldia. Como eu já ministrei aqui, eu não vejo o pai do filho pródigo indo lá atrás dele, quando ele está lá na miséria, querendo comer comida de porco, não. Por que o pai do filho pródigo não foi? Não foi por quê? Porque ele saiu com rebeldia. Ele quis seguir seu caminho. É uma parábola, é uma história, mas nos ilustra muito bem isso. Ele toma a sua decisão, ele perde a parte da sua herança e vai lá e gasta com prostituta. E o pai dele, eu vou lá buscar meu filhinho que está lá no chiqueiro. Eu sou um cara rico, ele pode vir comer do bem e do melhor na minha casa. E meu filhinho no chiqueiro, eu vou lá. Não! Eu imagino o coração do pai, tratando dessa parábola, todos os dias olhando pela janela. Cadê meu filho, gente? Por que ele não volta? Qual foi a primeira pessoa que viu o filho voltar? O pai. E por que você acha que o pai é a primeira vez? Porque o pai estava ansioso, com grande expectativa, com saudades do retorno do filho. Mas o pai se conteve. Por quê? Porque o filho foi por decisão própria. Ele precisa voltar por decisão própria. Isso é autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. É você ter consciência que você precisa entender que as suas atitudes boas, bíblicas, de obediência, te levará a um caminho, mas a sua rebeldia também te levará a outro caminho. E você precisa ser macho, tem que ser fêmea, para poder assumir as consequências da sua decisão. Da sua decisão. Porque se você é macho para fazer o que não presta, tem que ser macho para também colher o que não presta. Porque o que planta, colhe. E isso não é porque a igreja não te ama, meu irmão. Isso não é porque a igreja é maldosa. Isso é porque você precisa aprender. E tem coisas que a gente só aprende passando por ela. Não é tudo que o pai tem. Não é toda vez que a criança cai que o pai tem que ir lá. Meu filhinho, levanta. Não, caiu, deixa a criança levantar por si só. Porque ela nunca vai aprender a levantar se toda vez que ela cair, você vai lá e coloca ela de pé. E você sabe que na vida, nem sempre você vai ter papai e mamãe por perto para te levantar toda vez que você está no chão, não. Agora a sua vida espiritual está da mesma forma. Eu já disse aqui que tem muitas vezes que a gente passa por coisas na vida sozinho. Não é porque não tem ninguém que nos ame. Não é porque não tem ninguém que não quer nos apoiar. É porque Deus quer que passemos por isso só. Para que a experiência possa gerar um caráter forjado pelo Espírito Santo em mim. Você acha que o rei não queria livrar Daniel das covas dos leões? Ele queria, irmão. E ele fez de tudo. Mas Daniel teve que passar pela cova sozinho. De pessoas, mas não de Deus. Você acha que Deus queria deixar Jesus na cruz sozinho? Você acha? Eu não acredito que Deus queria. Mas Deus teve que deixar. Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Mas Deus tinha que abandonar o filho para que nós pudéssemos ser também aceitos como filho. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a autorresponsabilidade. Primeira coisa que eu quero convidar vocês a pensar: existem homens e mulheres de Deus que o Senhor levanta para nos instruir antes da desgraça acontecer, para nos alertar, para falar: minha irmã, eu estou percebendo que você não está muito presente no culto, e isso pode gerar um problema para você. Vamos lá, minha querida, vamos lá, meu irmão, acelera aí, vamos lá, vamos. Existem processos. Uma coisa, querido, eu sempre falei e falo novamente aqui: há uma diferença de motivação e de inspiração. E tem muita gente correndo atrás de palestra motivacional. É legal, até serve, mas a motivação nunca vai ser igual à inspiração. Quem já me ouviu falar sobre liderança já ouviu eu falar isso. Porque a motivação, faça favor aqui, filho, fique em pé. Eu não sou muito fazer isso nas pregações não, mas eu vou abrir uma exceção. Vira para frente. A motivação é alguém fazendo assim: vai! Mãe? Não, vem, moço. A motivação é alguém te empurrando: bora, menino, bora fazer o serviço. Agora a inspiração é isso aqui: ele viu fazendo, vem.
ele vai me seguir por aquilo que eu sou, por iniciativa própria. A inspiração é uma decisão minha em seguir algo porque eu vi que dá resultado. A motivação é alguém me empurrando para fazer algo para dar resultado. Quando eu sou inspirado, eu vejo o que alguém fez, isso dá certo, eu vou fazer também. É por isso que Jesus disse: vem, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é. Mas ele diz: aprendei de mim. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas eu vou ser afligido primeiro, para que vocês olhem para mim e fiquem inspirados. Porque depois da minha luta, da minha dor, pode sentar, filho, depois da minha entrega, depois do abandono que eu sofri, vocês vão perceber que eu vou levantar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus morreu como filho de Maria. Jesus morreu como o Messias prometido. Jesus morreu como o lá da Galileia. O de Jericó. Ele morreu, não como ovelha, mas ele ressuscitou como leão, príncipe da paz. Aquele que tem nome acima de todos os nomes. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse Jesus. E é o caminho que ele seguiu, que ele quer que sigamos também. Mas o que adianta? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Ouça os conselhos de homens de Deus. Provérbios capítulo 12, verso 15 diz: o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Tem gente que diz: se conselho fosse bom, ninguém vendia, ninguém dava, vendia. Mas é porque eles não sabem que as melhores coisas que existem no universo não são compradas, foram ganhadas. A sua vida você não precisou comprar, Deus te deu. O ar que você respira você não compra, é Deus que te dá. A família que você tem não foi comprada, não, meu, foi Deus que te deu. As melhores coisas não são compradas, foram ganhadas porque Cristo nos deu por graça. E é por isso que os conselhos também não são comprados. Os bons conselhos não. Mas às vezes tem gente que ainda não entende isso e continua sendo rebelde diante do que Deus dá a direção. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas com a multidão dos conselheiros se confirmarão. Quero te perguntar aí em nome de Deus, pergunta para a pessoa que está do seu lado. Olha eu. Quem são seus conselheiros? Quem são as pessoas que você procura, que você se consulta? Quem são as pessoas que estão te orientando? Jorão tinha sido destruído, seu exército esmagado, se ele não tivesse parado para ouvir o homem de Deus. Segundo princípio da autorresponsabilidade. Amém? O primeiro princípio da autorresponsabilidade é o que, queridos? Ouça conselhos. No verso 13, aliás, verso 11 e 12, o texto diz: e isto enfureceu o rei da Síria, que convocou seus conselheiros, até ele tinha, e lhes perguntou: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Vocês não responderam um dos conselheiros: nenhum de nós, ó majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Não é nenhum traidor entre nós não, rei. É que o senhor não conhece o homem de Deus que está lutando por eles. É que o senhor não sabe quem é o camarada que está lá sendo usado por Deus como conselheiro do rei. Porque se eu soubesse, eu saberia que não é traição nossa. É o Deus de Israel por intermédio do homem de Deus que está lá na igreja deles. Irmãos, eu fico preocupado com essas coisas. Porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas falam que não precisam mais de igreja para servir o Senhor. Que não precisam de pastor, é eles e Deus e acabou.
Não preciso. É eu aqui, eu e Deus, eu no meu quarto, eu na minha casa mesmo, posso fazer a minha parte com Deus, concentrar com o Senhor aqui, tá, acabou. Mas você está aprendendo que não é só isso, irmão. Nós precisamos aprender a viver uma vida em comunidade. Não adianta você quiser dizer que ama a Deus e não amar a família dele. Não adianta você dizer que quer ter comunhão com Deus se você não quer ter comunhão com a família dele. É só você olhar o exemplo de Jesus na casa de Marta e Maria. Quando Jesus chega, ele não chega sozinho, ele chega com uma tropa atrás. Se fosse só Jesus ali, Marta não tinha questionado. Mas Jesus e um grupo, e homens. E ela fica doida. Porque receber um é uma coisa, receber no mínimo 13 é outra coisa totalmente diferente. Mas a gente precisa compreender, querido, que a casa que quer receber Jesus precisa receber aqueles que andam com ele. Não, você entendeu o que eu quis dizer? Não adianta você dizer que a sua casa recebe o Espírito Santo e Jesus se você não querer receber a igreja na sua casa. Não adianta você querer dizer, irmão, que, não. Na minha vida, eu e Deus, eu amo o Senhor e quero ter comunhão com Deus. Se você não quer ter comunhão com a família dele, com os filhos dele, com os servos dele, não tem como, porque ou é você, ou é Deus com todos, ou é Deus, ou é ninguém. E aí é que está o paradoxo da coisa. E aí é que está o paradoxo. E aí é que está o segundo princípio. Porque além de eu aprender a ouvir os conselhos, eu preciso estar aberto. E esse é o segundo princípio. Estar aberto à voz profética de homens de Deus. Porque, irmãos, nós temos aprendido que profecia não se limita a alguém dizer, ei, assim diz o Senhor para você. Não, você tá, acho que você tá, não, se você acha que profecia se limita a isso, é porque você não entende ainda o que é de fato profecia. E sabe o que é profecia? Sabe o que é verdadeiramente profecia? É isso que você está ouvindo agora. Agora, nesse exato momento, você está ouvindo alguém profetizar sobre a sua vida. E profetizar é a pregação, é a mensagem do Evangelho, quando ela é pregada com idoneidade e responsabilidade. Eu creio, porque eu sou alvo, eu sou fruto de homens e mulheres de Deus, que Deus usou para ministrar e profetizar na minha vida. E dizer o que Deus iria fazer no futuro, e fez e honrou. Mas eu preciso compreender que a profecia de Deus vai dar além do que assim diz o Senhor. A profecia é a própria palavra de Deus, escrita. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. Veja comigo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 15. Olha o que Paulo diz para esse jovem rapaz. Aleluia. Vai lá, verso 14, filho, para ficar mais completo. Isso. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Primeiro ponto aqui, irmãos. Quem Paulo está falando? Deixa ele lá, filho. Tu permanece daquilo que aprendestes e que você ficou inteirado. Permanecer no aprendizado. Só que você vai permanecer nesse aprendizado sabendo de quem aprendeu. De quem? Porque, galera, presta atenção, irmãos, jovens, meninos, santos de Deus, crianças, nós temos hoje uma gama de ensino disponível para nós 24 horas, 7 dias por semana. O que é de professores na internet, especialistas e peritos que tem surgindo, não é brincadeira. E vocês sabem disso. E a pergunta é, qual é o ensino que eles estão ministrando? O fato não é aprender. Tem muita gente que pergunta, eu tenho teologia, sim, mas qual tipo de teologia que você tem? Porque não tem apenas, teologia não se resume ao ensino de Deus. Teologia é o ensino de Deus, mas não significa que seja o nosso Deus. Então não é o fato não é o ensino, é de quem, repita comigo, de quem você tem aprendido.
nas igrejas mais carnais existe um ensino. Nas igrejas, agora na Catedral do Homossexual, lá em São Paulo, tem uma igreja top, uma catedral lá em São Paulo, que é formada por homens trans, mulheres trans, enfim, é grupo LGBTQIA+. Lá tem ensino, lá tem a pregação da palavra, é forte. A pergunta é, qual é o ensino? É isso que Paulo está falando. Você vai permanecer no ensino, mas sabendo de quem você aprendeu. E no versículo 15, ele vai dizer isso aí, continua. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aí vem a cereja do bolo, no verso 16. Que diz, versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa. Ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. Existe uma profecia maior do que essa? E porque muitas das vezes, nessa profecia que está sendo dada a você agora, você parece, nós muitas vezes, eu vou tirar você, vou colocar nós, porque nós damos muito mais valor a alguém chegar e dizer, assim diz o Senhor, presbítero Carlinhos. Por que nós damos mais valor a essa profecia do que a essa que Paulo está dando Timóteo a viver? Porque nós saímos de igreja em igreja, buscando homens e mulheres de Deus, profeta de Deus para falar comigo. Porque no momento de um conflito, no momento de uma tomada de decisão, no momento de uma escolha, a gente fala, Deus, usa alguém para falar comigo. E você, em vez de falar isso, você não fala, Deus, fala comigo na sua palavra. Deus, eu fala, me revela, me mostra, me direciona, me dá, Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Nós precisamos entender que a palavra de Deus já foi revelada, inspirada, e o Espírito Santo que inspirou é o Espírito que te ilumina para entender e compreender. Como eu estou dizendo, não é nenhum demérito Deus usar pessoas para falar conosco, porque isso acontece, isso é bíblico. Mas o fato é que nós supervalorizamos uma coisa e negligenciamos outra. É por isso que as escolas bíblicas dominical é vazia. É por isso que os líderes são vazios. É por isso que as pessoas não querem aprender, porque acreditam que profecia é só quando alguém fala em nome do Senhor, mas se esquece que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Essa palavra. Então, se você não quer aprender dessa palavra, você não quer ouvir Deus falar com você. Eu quero ouvir Deus. Mas se chegar na notícia que está vindo um irmão lá de São Paulo, um pregador de fora, é bom, né? É top. Na igreja tal, e que ele revela, pode ter cu de Santa Ceia na minha, que eu vou lá. Isso é autorresponsabilidade espiritual? Será que não está na hora da gente começar a aprender a desenvolvê-la? Sim ou não, irmão? Aleluia. Mas existe um terceiro princípio nessa palavra, no texto que a gente leu. Aleluia, aleluia, Jesus. No verso 13 e 16... do texto que nós estamos lendo, no texto que nós estamos refletindo, o texto de 2 Reis, vai dizer o seguinte: e ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, o profeta respondeu: não tenha medo, não tem mais. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O rei descobriu que o profeta estava em Dotã. O rei chamou seu capitão, seu exército, e diz: vai lá e captura esse homem. Captura aquele que fica falando lá os planos, que fica sabotando os projetos. Eu quero que você vá lá e captura. Você percebeu aqui que espiritualmente isso tem um sentido? Se você parar para pensar o seguinte: quem é
as pessoas responsáveis na terra por sabotar os planos do inimigo? Quem é? Quem são essas pessoas aqui na terra que são responsáveis por sabotar os planos do diabo, irmão? Você não sabe, não? Dá uma olhadinha para o lado aí. Dá uma olhadinha. É essa pessoa que está do seu lado. Se existem seres na terra que são responsáveis por sabotar o diabo, essas pessoas somos nós. O diabo quer destruir os jovens nas drogas, quer levar eles para o lesbianismo, o homossexualismo. O diabo quer fazer com que as nossas crianças aprendam a se relacionar sexualmente ainda na infância. Eles querem perverter os nossos casamentos. Ele quer destruir os nossos princípios e valores. Mas aí Deus levanta homens e mulheres aqui na terra, e toda vez que o capeta está projetando algo, o Senhor levanta a sua igreja e diz: aqui não, Satanás, porque nós somos homens e mulheres de Deus, e nos nossos você não toca. Satanás está projetando, irmão. Aí nós muitas vezes cochilamos e nós muitas vezes nos acovardamos, mas ele está em todo o tempo planejando. Pedro diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao vosso der, fazendo o quê? Rugindo como um leão, buscando a quem possa. E o que é isso? Buscando. Ele está planejando um ataque para qualquer momento. E aí então chega aquelas coleguinhas, ou os coleguinhos, né, os colegas, que não tem compromisso com Deus, e começa a fazer amizade com você, homem, mulher, jovem de Deus. E aí você começa a ir na casa deles, eles começam a ir na casa, né, e tal, e começa um relacionamento, aí você começa a ter mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja, e está indo, o plano de Satanás está indo. Aí Deus chega e levanta alguém e diz: dá um toque, porque ele não está percebendo que ele está sendo conduzido para longe de mim. Aí Deus vai e levanta um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e chega para você: você percebeu que você está passando mais tempo com as pessoas que não servem a Deus com quem serve? Você percebeu que você está pegando os trejeitos do mundo e abandonando os princípios da fé? Se você for inteligente, você vai dar uma pausa nesse relacionamento, ou até terminá-lo, e seguir o conselho, como nós vimos o primeiro princípio. Senão, você só vai se voltar depois de sofrer bastante da mão do capeta. Entenda, irmão, nós somos os sabotadores. E pelo fato de nós sermos os sabotadores dos planos do inimigo, porque, irmão, comigo, vamos entrar um pouquinho no campo político, no sentido teológico. Se a igreja não tivesse colocado no Congresso muitos pastores e até padres lá como deputados, não era de hoje que seus filhos estavam tendo aula de educação sexual da mais baixa perversão que se tem. E por que essas leis não passam lá? Porque tem pessoas de princípios bíblicos lá. Está entendendo isso, não? Sabotando, impedindo que esses projetos avancem. Isso é apenas a exemplo. Sabe por que Satanás não destruiu Almenara? Porque em Almenara tem um grupo que ora e que busca o Senhor. Sabe por que Satanás... É isso, irmão, que o Satanás entendeu, ele percebe. Irmãos, entenda bem, que nós somos a última barreira entre Satanás e a destruição do mundo. Esse mundo só não foi destruído pelo diabo, porque nós ainda estamos aqui. E se você ouviu muito a música que foi cantada, onde está aquele povo barulhento, você vai perceber que é só a igreja ser tirada da terra, que não vai ficar aqui nem raiz, nem ramo, entendeu? Nós somos os sabotadores de Satanás. Nós impedimos que ele avança. Nós somos. Só que detalhe, nós só seremos se formos boca profética. Porque se nós formos desses pregadores que só concordam com tudo, as pessoas vão sendo destruídas. É por isso que você pode me amar, irmão, ou você pode me odiar. Sabe? Vocês podem até me aceitar como pastor ou estar me odiando como pastor, mas uma coisa eu falo. E vocês já perceberam isso, principalmente nessa nova fase. Eu não estou aqui para alisar para vocês, para facilitar para vocês. Eu não estou aqui para facilitar. Eu não posso aqui, irmãos, fazer vista grossa com os pecados de vocês. Eu não posso fazer isso. E não me peçam para fazer, porque eu não irei fazer. Da mesma forma que eu peço para vocês não terem vista grossa com os meus pecados. Porque no dia que vocês fizerem isso, vocês estão sendo a pior ovelha que um pastor pode ter.
É quando a ovelha vê que o pastor está caindo, está fazendo, está pecando, e ela não é homem de Deus, é profeta, ninguém pode tocar no ungido de Deus, não. Não vem com essa de ungido de Deus e ninguém pode tocar, não. Ungido de Deus só teve um, o nome dele é Jesus Cristo, ponto. Não existe mais um ungido de Deus, não. É só um. A palavra ungir, sabia que ungido de Deus é transliteração de Messias? Me desculpe, eu não sou o Messias de vocês. O nosso veio, morreu, ressuscitou, está no céu e um dia vai voltar para nos buscar para lá estar com Ele. Então não tem essa de seres intocáveis, não, irmão. Muito pelo contrário. Nós precisamos ser profetas na vida do outro. Eu não vou procurar para vocês para apontar seu pecado, para te colocar para baixo, para falar que você é infeliz, que você não presta, que está pecando. Não, eu vou te procurar para filho, meu irmão, minha irmã. Eu estou percebendo que essa conduta está acontecendo. E eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você retroceda na sua fé. Eu quero você andando em fé, tendo experiência com o Senhor, amando o Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu quero que você viva os melhores dias da sua vida espiritual com Deus. Então, meu irmão, pare de fazer o que você está fazendo e venha comigo. Vamos lá. O problema é que a igreja às vezes só enxerga o pecado para apontar e dizer: não, você está masturbando, você está vendo pornografia, você não presta, você traiu seu marido, você é fofoqueira, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Não, a pessoa já sabe que ele é isso tudo. Ele não é trouxa, ele sabe dos pecados que tem. Então, em vez de ficar apontando os pecados para poder reforçar isso para ele, diz para ele: eu estou aqui, eu sei da sua dificuldade, mas eu também tenho as minhas. E nós dois podemos nos levantar e dar os braços e seguir em frente. Tem alguém que pode fazer isso aqui para a glória de Jesus? Você pode adorar Jesus por causa disso? Você pode adorar Jesus por causa disso? Aleluia! Oh Deus! É por isso que eu quero colocar para você que o terceiro princípio, e vou seguir. O rei mandou prender o homem de Deus, aquele que estava sabotando seus planos. E eles foram. O exército foi. E quando o exército chega, a primeira pessoinha a sair é o discípulo do profeta. E ele sai e fala: Eliseu de Deus, nós vamos morrer, meu filho. Nós vamos morrer. Porque muita gente, é muita pressão, é muita tentação, é muita luta, é muito problema. Eu estou fraco. É assim que muitos de nós ficam, não é? Ei, irmão, você está bem? Como está a vida espiritual? Ô pastor, está uma luta, não aguento mais não. Esse é o discípulo. Mas esse é o profeta. O que o profeta sai? Vê o mesmo número de soldados, sim ou não? Vê o mesmo problema, sim ou não? Está na mesma circunstância do discípulo, sim ou não? Mas qual é a palavra do homem de Deus? Coloca aí, filho, para nós: não tenha medo, porque maior é os que estão conosco do que o que estão contra nós. Você pode estar passando por luta, meu irmão? Está. Você está passando por depressão, dificuldade, desânimo, frieza, dor? Tá. Mas eu tenho uma palavra para você hoje: maior é aquele que está com você do que os que estão contra você. Você recebe, você crê, você entende isso? O fato é o fato é o mesmo. A maneira de olhar para o fato é que determina a fé ou a falta de fé. Você acha que eu também não tenho momento de desânimo? Eu tenho, irmão. Tem dia que eu não quero vir para a igreja, meu irmão. Tem dia que eu só quero ficar no minha casinha, assistindo alguma coisa, esquecer que existe crente. Eu tenho, irmão. Confesso. Uma das minhas maiores lutas é a oração, é ler a Bíblia, irmão. Você tem essa mesma luta? Ainda bem que eu não estou sozinho, não. Nós temos as mesmas circunstâncias e passamos pelos mesmos processos. A questão, querido, é que uns olham para essas lutas e falam: eu não consigo, e se deixa. Outros olham para essas mesmas lutas e dizem: eu não estou querendo, eu não estou com vontade, mas eu preciso disso para viver. Eu necessito disso para viver, entende?
quando você entende que precisa orar para viver, ler a palavra para viver, estar no culto para viver, não importa se você quer ou não fazer, mas se é para viver, então eu preciso fazer. Essa é a grande diferença. Não é para satisfazer um desejo, é questão de sobrevivência. Então o terceiro princípio que eu quero deixar para você é esse, anote: permaneça na fé e não fuja nos momentos de dificuldade. Repita comigo: permaneça na fé e não fuja nos momentos de dificuldade. Quem entendeu essa palavra? Quem vai ficar fiel? Quem vai ficar de pé? Quem vai ficar na fé? Eu creio, irmão. Vamos lá que o horário não é crente. Eu preciso pregar. Vamos seguir. Vamos lá para o quarto princípio? Verso 17, capítulo 6, verso 17. Olha o que o texto diz. E Eliseu orou. Amém? Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui está o quarto princípio. Tome nota. O quarto princípio é que não importa o tamanho do exército que está opondo contra você, a questão é que você nunca estará, aleluia, você nunca vai estar só, meu irmão. Você talvez não esteja vendo, porque tem momentos que a gente realmente não vê Deus agindo. Como? Não, esqueceram de mim, 2, 3, 4. Você pode fazer um filme de esqueceram de mim. Mas embora que você esteja acreditando piamente que está sozinho, você nunca vai estar. Porque é isso que o Senhor prometeu para nós. Eis que estarei com vocês até a consumação do século. Você acha que Jesus ia fazer uma promessa e ele não seria homem suficiente para cumprir? Você acha? Ele mesmo diz em João capítulo 14: eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Mas eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai descer. Mas eu indo, vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará não com vocês, mas dentro de vocês. Aleluia! O meu maior amigo, o meu maior companheiro não está sobre, não está do meu lado, mas está dentro de mim, o Espírito Santo da verdade. É por isso, quando tudo silenciar externamente, e é até bom que isso aconteça, volte-se para dentro. Eu disse hoje no Lidere, na aula lá com a turma, que a oração não é só você falar. Nós temos aprendido isso. Oração é você falar e ouvir. Para de ser como uma metralhadora. Deus, eu vim aqui, eu vim te pedir, e vai falando, amém. Amém. E o Espírito Santo assim, você não me deu a oportunidade de falar, posso falar uma coisa com você? Não, agora eu tenho que trabalhar. É como se você tocasse na campainha e não ficasse para ser atendido. Aí depois fala, não senti nada. É claro, só tu falou. O que é oração? É lição de Lidere, irmão. Você já ouviu isso aí? Quem está? Oração é você dialogar com Deus. Não é você conversar com Deus, é dialogar. É você falando e Ele te ouvindo e respondendo. Eu convido você a ter mais paciência para ouvir o Espírito Santo. Eu convido você nos seus momentos a sós com Deus, orar, mas tira uma pausa. O que é a palavra meditar? Você sabe o significado? Meditar é esvaziar a mente para ouvir. Isso é meditar. Quando eu medito, eu me silencio para ouvir o que Deus está falando. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é silenciar as vozes externas e deixar que Deus fale internamente. Porque é isso que o Espírito Santo, ele não vem sobre, ele vem para dentro de nós.
Você entendeu? E eu quero terminar porque tem que concluir. Se nós passaremos a noite toda aqui. Amém? Aleluia. Versículo 20, eu termino com o quinto princípio para a autorresponsabilidade espiritual. Quem lê o texto vai perceber, Eliseu mentiu. Porque quando Deus cegou os soldados ele diz, o homem que vocês procuram não está aqui, e o lugar que vocês precisam ir não é aqui não, vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Parece uma mentira, né? Parece não, é uma mentira. É um engano. Mas aí, Eliseu leva, depois eu entro nisso aqui, irmão, se eu for falar sobre isso aqui, a gente vai passar mais outro culto aqui. Eu acho que vocês não querem isso, não. No verso 20. Assim que entraram em Samaria, Eliseu fez o que de novo? Ele orou para cegar, e agora ele ora para descegar. Não é isso? Senhor, agora abre os olhos dele, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e descobriram que estavam no meio. Eita lasqueira, eles falaram, morremos. Nós estamos no meio da cidade de Samaria, cheio de exército. É tanto que o rei, você leu o texto comigo, você viu que a primeira coisa que o rei perguntou foi, nós vamos matar esses infelizes agora? Aí Eliseu, matar? Não vou matar não, aí. Pelo contrário, vai dar comida para eles, vai tratá-los super bem, e depois que eles estiverem com a barriga cheia, estiverem descansados, manda eles embora. Não era uma mega oportunidade para Eliseu acabar com esses camaradas? Esse camarada veio para prendê-lo, irmão, até matá-lo. E agora ele está com todo mundo na palma da mão. O próprio rei enxerga, agora é hora, seus infelizes. Vocês quis matar nós, agora é nós que te mata. Eu vou enfiar essa espada até na goela. Esse era o pensamento de qualquer um que não tivesse esse quinto princípio trabalhado em seu coração. E sabe qual é o quinto princípio? Repita comigo aí, em nome de Jesus. Aprenda a ver. Repita comigo, por gentileza, só para você aprender, guardar no coração. Aprenda a ver além da naturalidade. Ah, moço, mas qualquer um faz isso. Qualquer um faria isso. Qualquer um, mas o detalhe é que eu não sou qualquer um. Sou filho do Altíssimo. Essa era a oportunidade perfeita para descontar o que fulano fez com você. Essa é a oportunidade perfeita para poder mostrar para essa pessoa quem é que manda. Essa é a oportunidade perfeita para maltratar, porque eles te maltrataram. Essa é a oportunidade perfeita para destruir a carreira, porque eles quiseram destruir a sua. Você vai ter um monte de oportunidades perfeitas para fazer o que Deus não te mandou fazer. Monte. Mas todas elas, aprenda a ver além da naturalidade, além da realidade. O rei quis matar, mas Eliseu decidiu perdoar. Eliseu decidiu liberar. Eliseu decidiu cuidar. E lembra que Jesus disse? Orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Será que nós vamos aprender a ter a responsabilidade de quando a gente entender que alguém nos quis fazer o mal, a gente fazer o bem? Esse é o princípio. Eu quero encerrar com isso. Você vai ter um monte de oportunidades para fazer o que Deus desaprova. Mas é no meio dessas oportunidades que você vai mostrar se você é ou não é um homem de Deus. Um homem de Deus sabe entender que ele não está aqui para satisfazer os seus desejos, mas o desejo do seu Senhor. Um homem ou mulher de Deus sabe que por mais que tramam contra ele, a vida dele não pertence a ele, mas pertence ao seu Senhor. E se você viu o final do texto, no verso 31, o texto diz que os soldados foram, e por aquele período não houve mais guerra. E sabe por que não houve mais guerra? Porque alguém decidiu perdoar em vez de querer ter razão. Vai voltar a guerra? Vai, mas por causa de Jorão, não por causa da consciência de Eliseu. E você? Sabe que você não está numa guerra interminável com seu marido? Uma guerra interminável com a sua igreja, uma guerra interminável com as pessoas, porque você não quer dar o braço a torcer, porque você acha que é a dona da razão. Não, pastor, mas foi eles que vieram aqui querer me prender, eles queriam me levar como, e Eliseu poderia falar assim,
Não importa o que quiseram fazer. A questão é o que você tem feito. É o como você se comporta. Não é como as pessoas se comportaram com você. É como você se comporta em relação a elas. Isso vai determinar se você é ou não é o homem ou a mulher que Deus quer e que lhe agrada. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a orar. E nessa oração, eu falo, Senhor, me ajuda a ser mais responsável com a minha vida espiritual. Eu não posso mais viver essa vida indisciplinada, culpando os outros pelas minhas falhas. É A, é B, é C. Não. Dá o violão aqui, meu filho. Eu quero cantar uma canção. Eu quero terminar com essa canção. Prepara o violão para mim aqui, Lênin, por favor. Terra Seca. Eu quero cantar rapidinho para mim. Eu quero cantar com você. Em nome de Jesus. Sabe, querido, porque eu quero convidar você a orar comigo. E você vai dizer, Senhor, a terra seca sou eu. Sou eu, Senhor. Eu que sou o problema. Eu que sou difícil. Mas não vai falar isso e achar, não, eu sou e é normal. Com essa síndrome infeliz da Gabriela. Eu nasci assim, viver assim, vou morrer assim. Ô Senhor, sou eu. Sou assim, tenho feito. Mas eu quero mudar. Eu quero melhorar. Eu quero me aperfeiçoar. Você não vai ter culpa, irmão, de ser assim. Mas vai ter culpa se continuar assim. Porque hoje você ouviu uma palavra de Deus para o seu coração, para que você desenvolva a autorresponsabilidade. Você pode orar comigo? Aliás, alguém ora. Mãe Maria José, ora por nós, enquanto nós vamos cantar no nome de Jesus. Obrigado, filho. Ora aqui por nós, meu. Toda a igreja terminar. Amém, irmãos? Como o pastor pediu para mim poder orar, né? A favor de todos, eu peço vocês, por gentileza, estendam as suas mãos aqui ao santuário e vamos orar a Deus, e vamos agradecer por tudo, pela palavra, pelo direito de nós estarmos aqui nesta noite ouvindo, né, o ensinamento da palavra de Deus. Glorioso, eterno Deus Pai que está no céu, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, meu eterno, meu Pai Celeste, nós te agradecemos, ó Deus de poder e glória, Pai Santo, pela palavra que foi lida, ó Deus, Pai amado, pela instrução, ó Deus, teu servo, meu Deus, nos trouxe nesta noite, Senhor. Pai, abre a nossa mente cada dia, Pai, nos dá força cada dia, para que possamos, ó Deus, estar na tua casa, Senhor dos exércitos, Deus de poder, aprendendo a ser Deus de ti, porque o Senhor disse, ó Pai, ei, nosso e decanta alabado, Deus de mistério, o Senhor diz para a tua igreja, eu sou manso humilde de coração, e aprendei de mim, e aprendei a caminhar comigo, porque eu estarei convosco até a consumação do século. E nesta noite eterna, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo, pela vida do teu filho, o qual, Deus, o Senhor enviou para Almenara. Toma nas tuas mãos e abençoa todos, dê a vitória e a compreensão, entendimento, Senhor Deus, porque esta palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Pai, muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Coração, diga para ele, a terra seca está aqui.
descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra. Agora, Espírito Santo, vem com as tuas águas sobre nós. Deixa a chuva descer, encharcar essa terra seca, a terra seca, deixa a água descer, encharcar essa terra seca. Deus, nós te adoramos essa noite. Você pode confessar os seus pecados a Deus. Essa noite você fala: Senhor, nessa semana eu cometi esse tipo de pecado, eu fiz, eu cometi. É tempo de confessarmos a Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados, meu. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. É tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo de renunciar à nossa vontade. Sim, Senhor. Não é culpa da igreja, Senhor. Não é culpa dos ministros. Não é o louvor, não é a palavra. Sou eu que não oro mais. Sou eu que não jejuo mais. Sou eu que não faço mais campanha de oração em casa. Sou eu que não busco ao Senhor nas madrugadas. Sou eu, Senhor, eu que deixo me vencer pela preguiça. Sou eu que não me sacrifico mais, que renuncio mais à minha vontade. Deus, perdoa as minhas fraquezas, perdoa minha irresponsabilidade. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. E ajuda o seu povo a se levantar. Ajuda o seu povo a se colocar de pé. Sim, Senhor, essa terra seca, deixa a água descer, encharcar essa terra seca. Encharca-nos com as suas águas, Espírito Santo. Encharca-nos com teus rios. Vem com a tua chuva nesta noite, Espírito Santo. Aleluia. Que a bênção de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Se Deus é por nós, decida se autorresponsabilizar e decida tomar decisões que te aproxime do Senhor no nome de Jesus. Pare de culpar os outros. Chame a responsabilidade para você e faça as mudanças que Deus se requer. Vão na paz, no nome de Jesus.